Olá, seja bem-vindo à nossa nona aula. Na aula de hoje falaremos sobre o sistema operacional Windows. O Windows é uma família de sistemas operacionais desenvolvidos e comercializados pela Microsoft. Uma curiosidade é que o primeiro Windows, o Windows 1.0, foi liberado em 20 de novembro de 1985. Naquela época não possuía menu iniciar e rodava sobre o MS-DOS. Se você nunca ouviu falar do MS-DOS, eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Vou abrir aqui o prompt de comando. E na época que o Windows 1.0 foi lançado, somente isso era o que se tinha no sistema operacional. Para que você utilizasse o sistema operacional, você teria que saber os comandos necessários para navegar nas pastas, acessar alguns arquivos, editar arquivos e etc. Tá? Vou mostrar um exemplo. Eu tenho aqui o comando dir. Aqui eu vejo os diretórios que eu tenho dentro da minha pasta. Tá? Se eu quiser caminhar, ou seja, entrar numa pasta, eu venho aqui em desktop, por exemplo, digito esse comando e entro na pasta. E aqui eu já posso listar o que eu tenho na minha desktop, tá? Isso era o MS-DOS, que posteriormente virou a base do prompt de comando do Windows. Hoje, o Windows é o sistema operacional mais popular do mundo. De acordo com o site StatCounter, no mercado de computadores pessoais do mundo, o Windows conta com mais de 70% de participação. O Windows também é um software proprietário, ou seja, de código fechado. Vamos agora conhecer um pouco mais das versões dos sistemas Windows que já foram lançadas e da atual. Bom, a primeira que temos é o Windows XP. Apesar de não ter sido a primeira versão do Windows criada, nós começaremos com ele por ser um pouco mais popular. Foi lançado em 25 de outubro de 2001 e tem como principais edições o XP Home Edition e o XP Professional. Home Edition, como Home significa em inglês casa, é uma edição voltada para uso doméstico, tá? E o XP Professional é um sistema mais voltado para uso profissional, ou seja, empresarial, tá? Essa imagem ela mostra como era o Windows XP, tá? Então você vê aqui que tinha o menu iniciar, tinha os atalhos de acesso aos documentos, tá? Prompt de comando, os botões de ligar e desligar. Essa é a aparência do Windows XP, como ele era. Temos também o Windows Vista, tá? O Windows Vista foi lançado depois do Windows XP. O Windows XP foi um dos sistemas mais populares da Microsoft e vigorou por um bom tempo, tá? Vamos voltar aqui só para você ver a data de lançamento, tá? Foi em 25 de outubro de 2001 que o XP foi lançado, tá? E vigorou até 2007, que foi o ano de lançamento do Windows Vista, tá? Mais precisamente, 30 de janeiro de 2007. Ele tem como suas principais edições o Vista Starter, o Vista Home Basic, que é similar ao XP Home Edition, ou seja, para uso doméstico, o Windows Home Premium, com recursos um pouco mais abrangentes do que o Home Basic, o Vista Business, que é similar ao XP Professional, a versão Enterprise e a edição Ultimate. Vamos ver como era o Windows Vista na época em que foi lançado, tá? A aparência, a interface gráfica. Bom, essa era a interface gráfica. O nome dessa interface, tá? É Aero, tá, pessoal? Ela continuou no Windows 7. Você vai ver no próximo slide. Trouxe também a implementação de gadgets, que são esses recursos aqui, tá? Que foram adicionados a partir do Windows Vista. Tinha o reloginho, tinha a temperatura, tinha o player de música, etc. E foi quando surgiu o botão iniciar redondo, tá? Que antes era aquele quadradinho lá que você viu. Vamos para o Windows 7. O Windows 7 foi lançado em julho de 2009. O intervalo de lançamento do Windows Vista para o Windows 7 foi um intervalo curto. Isso acontece porque o Windows Vista não foi um sistema operacional muito bem aceito no mercado, tá?
As principais edições do Windows 7 são Starter, assim como no Vista, Home Basic, Home Premium, Enterprise, Professional e Ultimate. As mais utilizadas em ambiente doméstico foram a Home Premium, tá? E as mais utilizadas em ambientes corporativos foram a Professional. A Ultimate traz recursos muito mais avançados do que a Professional, tá? E por esse motivo ela também é muito utilizada em ambientes de grande porte, empresas de grande porte. Vamos ver como era a interface do Windows 7 e como é até hoje, porque muitas pessoas ainda utilizam. Veja, temos aqui a interface ainda Aero, tá? Dessa vez com a adição de transparência. O menu iniciar redondo. Os gadgets, assim como no Windows Vista. Mas aí nós temos a questão da compatibilidade. O Windows 7 se popularizou muito por causa disso, tá? Vários programas do XP poderiam ser executados no modo de compatibilidade com o Windows 7. Tá? Você instalava ele e depois ia em propriedades e executava o modo de compatibilidade. Vamos para o Windows 8. O Windows 8 foi lançado em 22 de outubro de 2012. Vamos ver novamente o intervalo de lançamento. O Windows 7 foi lançado em 2009, enquanto que o Windows 8 foi lançado em 2012. Foram 3 anos, tá? As principais edições do Windows 8 são o Windows 8 normal, o Windows 8 Pro e o Windows 8 Enterprise. Esse Windows 8 foi mais comum em computadores domésticos, como o notebook, e ele já saía de fábrica com esse sistema operacional. O Windows 8 Pro para ambientes empresariais de menor porte e o Windows 8 Enterprise. Não é tão comum se encontrar isso, tá? Porque as empresas no Brasil não são tão grandes assim. Você vai encontrar mais o Windows 8 Pro. Isso se as empresas ainda utilizarem. A Microsoft, quando lançou o Windows 8, anunciou que não existiriam mais as versões Starter Edition. Você lembra que no Windows XP, Vista e 7, eles tinham as edições Starter, que eram edições muito limitadas, tá? Limitavam muito a vida dos usuários. Então a Microsoft, vendo isso, tá? Essas limitações, optou por não lançar mais essas versões, porque ela não queria mais limitar tanto os usuários. Então vamos ver qual é a aparência do Windows 8. O Windows 8 foi lançado com a interface Metro, tá? Alguns chamam Metro, outros chamam Metro. Bom, isso fica a critério. Aqui nós temos a tela inicial. Você não tem mais aquele botão de iniciar, que é aquele redondinho que tinha aqui, tá? Com o lançamento do Windows 8, muita gente odiou isso, porque achavam que esse sistema seria mais interessante num tablet e não num computador. Bom, desse ponto, para que se você quisesse acessar a área de trabalho, você teria que clicar, tá? Aqui, ó, no quadradinho da área de trabalho, e ele te enviava para a área de trabalho. Vamos no próximo slide que tem um exemplo melhor, tá? Quando você entrava na área de trabalho, aqui você não tinha aquele botãozinho, tá vendo? Iniciar. Você precisaria passar o mouse aqui, o cursor do mouse, e aqui ele abriria um quadradinho para você ir para a tela inicial. Tivemos também o Windows 8.1, que foi lançado em 17 de outubro de 2013. Veja, há apenas um ano do lançamento do Windows 8. O Windows 8.1 nada mais é do que uma atualização do Windows 8, tá? Trazendo assim as mesmas versões da edição anterior. Ou seja, as edições 8.1, 8.1 Pro, tá? E 8.1 Enterprise, que são as mesmas do Windows 8. Essa atualização do Windows 8.1 trouxe melhorias a pedido dos usuários, que foi a volta do botão iniciar e melhores opções de personalização. Vejamos. Veja que o botão iniciar voltou a existir, tá? Apesar de que, quando você clicava aqui no botão iniciar, ele não abria aquele menu iniciar que vinha até aqui, por exemplo, que você escolhia as opções de painel de controle ou impressores de dispositivos, etc. Desligar aqui embaixo, não. Ele abria
a tela inicial, assim como o Windows 8. Veja que quando você clicava aqui para ver sobre o Windows, ele ainda trazia o Windows 8. E aqui na Build, que é versão, ele trazia 8.1. Tá? Eu vou colocar um vídeo para que você possa ver a diferença entre um e outro, tá? Vamos aqui o Windows 8, observe que não tem o botão iniciar, tem lá a opção de Start, tá vendo? Vai justamente levar para a tela inicial, que é essa tela. Tá? Clicando lá no desktop, eu volto para a área de trabalho. Bem, o Windows 8.1, com a volta do botão iniciar. Uma curiosidade, ao clicar com o botão direito, eu tenho a opção de desligar e ligar agora. Na versão 8, se eu não me engano, não tinha. E ao clicar com o botão esquerdo, eu vou para a tela inicial, assim como o Windows 8. Tá? E chegamos ao Windows 10. O Windows 10 foi lançado em dia 29 de julho de 2015 e até hoje é a versão que temos disponível no mercado. Consequentemente, é a versão mais atual. Quais são as principais edições do Windows 10? Temos a Home e a Professional. Como já disse, a Home é para quem usa em casa, tá? É uma versão mais limitada, mas não tão limitada quanto as versões Starter. E temos também a Professional, que é para quem usa em empresas. Por que existe essa diferença? Porque empresas normalmente utilizam algo chamado de domínio, tá? Que é, você tem um servidor do Windows Server que faz com que as máquinas se conectem nesse domínio, fazendo com que as regras da empresa sejam implementadas nesses computadores de forma centralizada. Ou seja, eu aplico as configurações no servidor de domínio e o servidor de domínio, por sua vez, aplica nas minhas máquinas, fazendo com que os meus usuários, os meus colaboradores, obedeçam às minhas regras. Por exemplo, eu posso determinar aqui no domínio que determinado site vocês não vão poder acessar, tá? E o domínio aplica essa regra aqui nesses computadores. Então, toda vez que você tentar acessar esse site, esses computadores aqui, eles vão dar a mensagem que não é possível acessar esse site porque o domínio não permite, tá? Entre em contato com o administrador ou algo assim. Por isso que a versão Professional é mais utilizada em empresas. Vejamos como é a interface do Windows 10, tá? Temos a implementação da Cortana, que é a assistente virtual da Microsoft. Temos a volta do menu realmente iniciar e não só do botão. E temos a melhoria no quesito de personalizações e unificação da loja da Microsoft. A loja da Microsoft é por onde você pode baixar os aplicativos que você precisa instalar. Temos também a opção de modo tablet. Nisso a Microsoft acertou de quem quer utilizar no computador pode utilizar assim, e quem quer utilizar no tablet, ele pode vir aqui em configurações e selecionar modo tablet. Nesse caso, volta a ser como no Windows 8, se ela selecionar o modo tablet. Nós temos um módulo só de Windows 10. Então, eu não vou mostrar nessa aula como seria, tá? Vou mostrar só a comparação do 8 para 8.1. E no módulo do Windows 10, essa informação aqui vai estar lá, tá? Então, pode ficar despreocupado. E é isso. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau!